Os ETFs temáticos são cada vez mais popular. Existem alguns investidores que detêm esses investimentos nas suas carteiras com a finalidade de não perder o comboio e fazer com isso algum dinheiro, investindo então em ETFs temáticos relacionados, por exemplo, com a inteligência artificial, o cannabis, a cibersegurança, as energias verdes, entre outras. Hoje vamos ver então por que motivo esses ETFs são maus investimentos. Vamos a isso, let's go! Apesar de poder existir 5 principais tipos de ETF, neste vídeo vamos dividir em duas grandes categorias, sendo a primeira aqueles que seguem grandes índices de forma passiva e com custos reduzidos, que detêm então por finalidade oferecer uma diversificação aos investidores. E a segunda categoria são aqueles que são mais especializados, que são os chamados ETFs temáticos e que vão seguir então de forma ativa tendências populares com custos mais elevados do que os ETFs ditos passivos. Os ETFs, então, de primeira categoria são os tradicionais, que vão replicar, por exemplo, o S&P 500, países emergentes, entre outros. Os da segunda categoria são os ETFs de energia verde, robótica, cibersegurança, etc. Para vermos, então, de uma forma mais aprofundada as coisas, vamos então ver a evolução histórica de alguns ETFs temáticos. Torna-se importante para tal, então, realçar que o investimento temático não é algo novo, ou seja, nos anos 60 tínhamos, por exemplo, a temática que era muito falada, que era a era da eletrónica. Nos anos 70 abordava-se então a tecnologia japonesa. Nos anos 80 tínhamos então a biotecnologia. Nos anos 90 a internet. Em 2000 a revolução dos telemóveis. Em 2010 a temática do cannabis e assim sucessivamente. Como tu já sabes, irá sempre existir novas temáticas que serão alvos de notícia, com um discurso apelativo e com uma grande envolvência de marketing a apontar então para um futuro naquele setor em específico. Quase a totalidade desses nichos que eram considerados o futuro viram as suas ações desaparecerem ou desvalorizarem mesmo bastante. Voltando agora aos nossos ETFs. Num estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Finanças e Económicas da Fisher College of Business, os autores do estudo compararam a evolução histórica entre todos os ETFs americanos criados entre 1999 e 2019, sejam eles gerais ou temáticos. E como se pode ver, então, os ETFs temáticos, ou seja, os especializados, apresentaram um desempenho negativo de aproximadamente menos 4% por ano ajustado ao risco. Os ETFs gerais, que estão a azul, vão seguir aproximadamente o mercado, estando ligeiramente abaixo, uma vez que está relacionado também com os custos de gestão dos ETFs. Como se pode ver, em média, os ETFs temáticos após 5 anos apresentam uma desvalorização que ronda os 30% comparativamente ao mercado. Obviamente que isto é tudo uma média e vais sempre encontrar um ETF temático que vai ter um desempenho melhor do que a grande maioria. Como podes ver, o S&P 500 valorizou então 78% nos últimos 5 anos, enquanto que o maior ETF temático do mundo, o ARK Innovation, valorizou 16% nos últimos 5 anos, sendo que grande parte da sua valorização deu-se essencialmente durante a pandemia. O segundo maior ETF temático, que é o First Trust Dow Jones Internet ETF, teve um crescimento de 51% nos últimos 5 anos. E o terceiro, que é o ARK Genomic Revolution, apresenta um crescimento de quase 3% nos últimos 5 anos. Realçamos também o Global Clean Energy ETF, que nos últimos 5 anos teve um crescimento de 78%, o que parece até ser um bom investimento a longo prazo. No entanto, acrescentando o horizonte temporal em análise, verifica-se que desvalorizou 51% desde a sua implementação e que entre 2010 e 2020, ou seja, 10 anos, o ETF não fez grande coisa. Um ETF temático é como se alguém te mostrasse, por exemplo, um trailer de um filme muito bem trabalhado e o que tu vais fazer é que se calhar vais pagar para ver esse filme no cinema e no final tu vais sair completamente decepcionado. Aqui é o mesmo. Existe por vezes demasiada informação por parte dos mídias a embelezar as temáticas, apontando elas então como sendo o futuro, e depois tens investidores e fundos de investimentos a agarrar nessas histórias e a tentar convencer-te que aquele é que é o investimento do futuro. No entanto, se quiseres investir em ETFs temáticos, existem indicadores que tu deves consultar, como por exemplo a popularidade do ETF junto de particulares e junto de investidores institucionais. No mesmo estudo que vimos anteriormente, os autores então mostram que os investidores institucionais, que é o gráfico do lado esquerdo, demonstra que eles estão muito mais expostos a ETFs tradicionais, que estão a azul, do que a ETFs temáticos,
que estão representados então a vermelho, enquanto que, junto de investidores particulares, o investimento é completamente inverso. Como podes ver no gráfico do lado direito, em que o estudo foi feito junto da corretora Robinhood, verifica-se que os investidores particulares compraram muito mais ETFs temáticos do que tradicionais. O que isso nos mostra, de certa forma, é que uns investidores institucionais, obviamente que são muito mais informados do que os particulares. Eles não investem em grande parte nos ETFs temáticos. O que podemos então concluir é que os ETFs temáticos não são escolhidos pelos institucionais porque eles são constituídos por empresas com capitalização pequenas e que apresentam reduzida rentabilidade e, para além disso, também têm um custo de gestão muito mais elevado. Ou seja, esses três pontos fazem com que esses ETFs apresentem em grande parte elevada volatilidade. Um estudo comparativo da Morningstar entre os ETFs temáticos e o mercado americano como um todo, vê-se então que, nos últimos 10 anos, o crescimento anual dos ETFs temáticos são inferiores ao crescimento do mercado na sua generalidade e apresentam um desvio padrão superior e um Sharpe inferior. Para aprofundarmos então mais um pouco, temos aqui um gráfico que mostra a porcentagem de ETF temáticos que conseguiram ter um desempenho superior e inferior ao mercado, assim como aqueles que foram eliminados do mercado após 1, 3, 5, 10 ou 15 anos após o seu lançamento. Como conseguimos ver, após 10 anos, 20% apresentam um desempenho superior ao mercado, 30% um desempenho inferior ao mercado e 50% são completamente eliminados. E passado 15 anos, vemos que 10% apresentam um desempenho superior ao mercado, 15% um desempenho inferior ao mercado e 75% desapareceram completamente do mercado. O que acontece aqui é que se tiveres uma estratégia de investimento de longo prazo em ETFs temáticos, a probabilidade deles existirem no longo prazo é mínimo. Agora que já vimos então a questão histórica do desempenho dos ETFs temáticos, vamos agora ver o porquê do investimento em ETFs temáticos ser uma péssima escolha. Existem essencialmente 3 razões pelas quais escolher um ETF temático pode ser uma má escolha. A primeira são os custos associados. Por exemplo, um ETF World Vanguard vai ter um custo anual de gestão de 0,07%, enquanto que um ETF temático como o Global Clean Energy vai ter um custo de 0,65%. O segundo motivo é relacionado com a pouca diversificação, ou seja, um ETF de cibersegurança está somente relacionado com a cibersegurança. Apesar de ser um futuro promissor, ninguém consegue prever como vai evoluir aquele nicho do mercado. Ou seja, investindo num ETF temático, vais ter pouca diversificação e o teu investimento vai ser essencialmente então concentrado especificamente naquela temática, o que envolve um elevado risco. O terceiro motivo está relacionado com o timing de investimento, que para um investidor particular é quase sempre desfasado. Ou seja, imaginemos a BlackRock. Se ela vier a criar um ETF temático, eles não vão criar esse ETF esperando que exista uma procura posteriormente, mas vão responder a uma necessidade de investimento já existente por parte dos investidores para conseguir capitalizar com isso. O que eles vão fazer é que vão ver, por exemplo, a temática da inteligência artificial, que está no auge, e que todos falam nisso, e então eles vão decidir lançar um ETF com essa temática. O problema acontece que, no momento da criação do ETF, como o tema já está no seu máximo, o preço das ações também já está a caminhar para lá. E não te esqueças, um ETF não nasce em um dia, existe burocracia, o que pode levar, por exemplo, alguns meses até o ETF ver a luz do dia. Ou seja, quando o ETF sai, a probabilidade de ele desvalorizar nos próximos tempos é cada vez maior do que ele vir a valorizar durante um período de tempo considerável. Depois de vermos isso tudo, ainda deve permanecer uma questão. Então, se os ETFs temáticos não permitem ganhar dinheiro no longo prazo, por que motivo então os emissores de ETFs continuam a criar esses ETFs temáticos? A resposta é muito simples e possivelmente já deves ter pensado na palavra. A resposta é dinheiro. De acordo com a ETF GI, existe atualmente 31% de ETFs temáticos e os mesmos representam 25% das receitas médias para os emissores. O que acontece essencialmente devido aos custos de gestão que são elevados. A conclusão é que os grandes emissores perceberam que conseguem fazer dinheiro com esses ETFs, por isso nunca vão parar de criar ETFs temáticos, mesmo eles sabendo que no longo prazo a maioria dos clientes vão perder dinheiro investindo nesses ETFs. Conclusão: investir em ETFs temáticos pode ser idêntico a deitar dinheiro para o lixo. Cuidado porque eu não estou a criticar aqui as temáticas que existem.
nem as empresas associadas a essas temáticas, mas sim a dizer que investir em ETFs temáticos pode ser uma má escolha de investimento a longo prazo. Por exemplo, se tu acreditares que uma determinada temática pode ser o futuro, então se calhar a melhor solução que tu tens é analisar as ações individuais e investir nessas mesmas ações. Se gostaste do vídeo, já sabes, dá um like, subscreve o canal para ajudares o projeto e ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo. Voltamos-nos a ver em breve, até lá, bons investimentos e já sabes, bounce!